novo, fazer uma pré-aberturinha aí do mercado de ações, né? A gente tem aí bastante volatilidade possível vindo aí às 10h30, né? A lógica de a gente fazer isso, esse bate-papo 2 vezes na semana é para a gente trazer aí um pouco mais de informação e fazer um bate-papo também, né? A gente tem principalmente duas questões que estão impactando muito, né, o mercado, né? Primeira delas, a abertura do mercado chinês, né? A gente está lá com feriado e na segunda-feira isso já deve dar uma tranquilizada, né? Tanto que as commodities na madrugada fecharam com não tanta alta, né? Mas o mercado vem precificando uma alta considerável para as commodities, né? Com a abertura do mercado chinês e mercado americano, né? O mercado americano a gente tem visto, né? Para surpresa de muitos, o dólar flertando aí com o rompimento da casa dos R$ 5, né? E acaba sendo uma surpresa para alguns, nem tanto para outras, né? O fluxo, né, cambial, ele é ditado aí por, queira ou não, né, por diversos fatores, e um deles muito forte é a política monetária, né? Então a gente tem nesse momento, né, quando a gente fala de taxa de juros, principalmente comparando, né, taxa de juros Brasil versus Estados Unidos, a gente teve lá, por um exemplo, o Fed na quarta-feira aumentando lá 0,25, mas já deixando claro que vai ter novas altas, né? Mas deixando claro que já existem sinais de desaceleração da inflação, né? E que pode, né, levar a um afrouxamento da política monetária, né? O que que isso traz, né? Beleza, o juro atual americano ele está bem alto, né? Na casa de 4 e poucos%, né? Existe um intervalo ali, mas a gente fala muito de curva de juros, né? A expectativa dos juros futuro. Então, se a gente pega ali os títulos de mais longo prazo, né? Pega os títulos de 10 anos, já existe uma expectativa de queda de taxa de juros, né? Então, isso a gente fala sempre, o investidor ele nunca está olhando o momento, né? Ele está olhando geralmente um cenário à frente, para começar a se posicionar antes. Então a gente tem um cenário americano, né, com ainda alta de juros, porém a curva de juros descendente, né? A possibilidade aí de a gente ter cortes já no próximo ano. Invertendo isso, no Brasil, a gente tem manutenção de juros, porém, né? Porém, a gente tem uma possibilidade de aumento de taxa de juros se, né, e já foi falado pelo presidente do Banco Central, se a gente não fizer a lição de casa, né, se não cortar gastos, se não controlar, dificilmente vai conseguir atrelar cortes de juros, né? Então, mesmo que se mantenha a taxa atual de juros brasileira, né, e a gente sabe que a curva de juros aqui vai definir, e uma curva de juros americana caindo, o que a gente fala é que existe uma exportação de dinheiro, né, para mercados com uma rentabilidade maior, né? Então, a gente vê ali principalmente um fluxo cambial, né, esse dinheiro barato vindo de mercado americano e economia estável para mercado que está relativamente, né, estável, que a gente ainda se encontra num patamar estável, porém com uma taxa de juros muito alta, né? Então, o cara está conseguindo pegar empréstimos a 3, 4%, 4,5% e consegue até menos, né? Dependendo da negociação, né? Na linha de crédito, e conseguindo jogar para mercado a 14%, né? Em algum cenário, prefixando a 16, 17%. Né? Então, isso a gente vê um impacto muito grande na moeda, né? Na moeda, porque existe um fluxo especulativo muito forte, né? Isso traz bastante fluxo especulativo de dólar. O que que a gente vai ter hoje às 10h30, né? A gente vai ter algumas notícias que mostram, né, indicadores que podem impactar na, na lógica de inflação, né? Então, tudo que impacta a inflação impacta diretamente o que a gente fala de condução de política monetária. E já tem alguns setores, né, no mercado americano que estão mostrando uma,
uma curva da inflação, né, mais descendente já, né, principalmente o setor de bens. Se a gente vê uma criação, né, e aqui deixa eu pegar aqui para vocês, ó, relatório de emprego não agrícola, payroll da manufatura, do governo, média de horas trabalhadas, o ganho médio por hora trabalhada, isso aqui é importante de a gente olhar, tá? Então, a gente vê taxa de desemprego, né? O relatório de emprego e também a parte aqui de média de ganho por hora, tá? Isso pode ser bem importante. Se a gente vê um ganho médio por hora aumentando, né? E se a gente tiver esse tipo de cenário, né? E um mercado de trabalho forte no mercado americano, isso pode mostrar para o mercado que não necessariamente a fala do presidente do Fed, né, pode se concretizar. E isso pode melhorar uma relação aí de taxa de juros americana, uma manutenção na alta, o que pode trazer um impacto aí bastante relevante no nosso dólar, tá? Principalmente aí porque a gente vem tendo essa pressão negativa no dólar, né, por causa dessa curva de juros americana. Então, se vier um relatório com criação de bastante vagas de emprego, né, claro que a gente sabe que isso muitas vezes oscila bastante, mas criação de vagas de emprego e também ganho médio por hora trabalhada aumentando, isso já pode trazer um sentimento para o mercado que ainda pode ter manutenção de índices de inflação lá no mercado, porque é mais dinheiro na mão do povo, é mais consumo, né? E isso pode, queira ou não, aumentar aí a cotação do nosso dólar aqui internamente, tá? E o inverso, ele acaba sendo verdadeiro também, tá? Então, às 10h30, para quem está começando, né, a gente geralmente tenta estar fora do mercado antes das 10h30, né? Então, esperar a notícia sair, porque não tem como tu precificar e saber o que vai sair no relatório, né? E aí depois ali de alguns minutos a gente já consegue criar tendências dentro do operacional, né? Então cuidar só com essa transição aqui das 10h30 para não tomar aí 20, 30, 40 pontos na cabeça, porque é um momento bem decisivo que a gente fala para a questão de política monetária americana. Eles já estão falando que vão continuar, né? Mas já estão dando indícios ali de que pode ter uma pausa, né? No próximo ano. A mesma coisa aconteceu com o mercado europeu, foi ontem, né? Teve alta, falaram que vão ter novas altas para conter a inflação, mas já tem uma lógica lá na frente de estagnar, porque existem dados que mostram ali um controle maior da inflação, né? Então, esse de emprego, a gente fala, né? As pessoas, é só criação de emprego, né? Isso não afeta em nada. Tem mais gente trabalhando ou mais gente desempregada. Isso vai afetar diretamente questão de consumo, que afeta a questão de inflação, que afeta a questão de taxa de juros americana, que afeta toda a precificação de risco no resto do mercado mundial, tá? Então, ficar bastante de olho nessa questão, porque vai ser super importante, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem algumas questões que saíram ontem. A gente teve alguns balanços do mercado americano também, né, que vieram bem abaixo do esperado. A Amazon é, despencando o lucro, a Apple também, o Google também veio bem abaixo do esperado, né? Então a gente tem um mercado lá precificando já uma abertura, um mercado em queda, né? E a gente teve também a Santander ontem, né? Já precificando uma antecipação de um possível calote, né? Eles já reservam, fazem essa reserva antecipada, né? E o mercado especula que seja sobre americanas, porque isso trouxe um impacto bem grande no balanço, né? Isso aí acho que a gente vai poder acompanhar nos próximos balanços dos bancos, né, para ver se vai ser uma prática meio que comum, né? A gente sabe que Bradesco tem exposição, a gente tem o próprio BTG que tem exposição, o Itaú eu não lembro se tem, mas deve ter também, né? Mas Bradesco e BTG eu sei que tem exposição, é só para ver se eles vão provisionar já esse valor para não ter surpresa lá na frente em caso de uma de um pior cenário, né? Então, basicamente para
para sexta-feira hoje é isso, né? Então a gente vai ficar de olho bastante nessa questão da criação de vaga de emprego, horas trabalhadas. Isso pode ter um impacto muito forte no dólar se vier um mercado forte de criação de emprego e valor pago por hora trabalhada, tá? E acompanhar também, né, esse desenrolar aí dos balanços, né, do mercado americano e também a gente ficar de olho nesses balanços de bancos, né, aqui do mercado brasileiro, tá? Para ver a continuidade, né, desse contágio, né, que não acredito que seja muito perigoso, né, mas queira ou não, para quem tem ações dessas empresas, né, acaba que no curto prazo, num, 2 trimestres, isso pode impactar. Uma questão que muita gente vem vendo, né, muitas empresas, a própria Oi com recuperação judicial novamente, né, outras empresas tendo dificuldade para se capitalizar, uma taxa de juros na casa de 13,75 e mantendo na casa de 13,75, isso pode piorar a qualidade do endividamento de muitas empresas, tá? Então, isso é importante a gente começar a olhar o portfólio que a gente tem de mercado, né? Empresas aí que têm dívida alta e dívidas a vencer já, né, de curto prazo, podem ter uma dificuldade aí em conseguir se fazer a rolagem dessa dívida, né, num cenário atual de taxa de juros muito alta. Por isso que tem alguns economistas defendendo, né, que a gente deveria ter um menor controle, né, ou uma menor autonomia do Banco Central, porque isso deveria convergir, né, para políticas de governo, né, mas a gente sabe que isso também é sem uma autonomia, né, e a gente espera, né, que isso não seja corrompido, né, a gente simplesmente teria um canhão, né, totalmente desregulado na mão de um governo que, queira ou não, já mostrou que tende a ter um gasto descontrolado, né? Não fez em nenhum momento ainda uma sinalização de controle de gastos ou de equilíbrio de contas, né? Uma sorte que a gente fala, né? O acaso pode trazer o aumento das commodities, né? Muito influenciado por China, né, consumo de China, mercado abrindo, isso trazer um aumento de receita e a gente conseguir, né, via aumento de arrecadação de impostos, controlar a dívida brasileira, né, mas via um aumento de arrecadação de impostos. Né, o mercado ele está muito cético sobre o controle fiscal do governo. Né, o acaso ele pode acabar acontecendo, né, e esse equilíbrio acontecer de forma errada, que a gente fala, né, a gente manter uma dívida PIB controlada, porém via aumento de impostos, né, por causa de acaso mesmo via as próprias commodities, tá bom? A lógica de hoje aqui é dar esse parecer, a gente tem o mercado de ações, a grande maioria das ações aí abrindo, tá? Ficar atento às 10h30, tentar não acertar lado de relatório, tá? Porque não tem, acaba sendo sorte, tá? E aí se aproveitar do movimento seguinte, porque isso deve trazer um fluxo interessante, tá bom? Beleza, Maicon. Vamos lá, Valeu, Marco. para cima. Se cuidem, pessoal. Valeu, Um parceiro. abraço. Valeu, valeu, Maicon. Um abraço. É. É isso aí, gente. Já sabemos o que fazer então, né? O Sabemos? Marizana tá comemorando aqui, fez uma entradinha no DTZ aí nessa viradinha do 3R.